O Campeonato Brasileiro pode ter apenas 3 rebaixados. Fica aqui nesse vídeo que eu te conto mais detalhes sobre essa e outras mudanças que podem acontecer no Brasileirão. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada sobre o Colorado. E o Inter está bem envolvido nesse processo. Vamos lá, pessoal, começando do começo, né? Libra e LFU, duas ligas que já venderam seus direitos de transmissão, não conseguiram chegar a um acordo para uma liga única. Porém, agora se unem para fortalecer o Conselho Nacional dos Clubes, tá? Ou seja, o CNC, que é formado por representantes, né, pelos presidentes de Inter, Fortaleza e Vasco por parte da LFU, Flamengo e São Paulo por parte da Libra, e ainda tem o Palmeiras, que é o representante, que é um convidado, na verdade, aí frequente, né, um convidado permanente do CNC para formar também, né, então esse conselho para definir algumas questões. Tem também de clubes da Série B, Atlético Paranaense, Volta Redonda, Atlético Paranaense representando a LFU, Volta Redonda representando a Libra, e também um representante de um clube da Série C, outro de Série D, os dois que são, então, da LFU. Mas é o seguinte, por que eu trago isso aqui pra vocês, tá? Por que o Inter está tão envolvido? Porque o CNC pretende, daqui a um tempo, que seja uma liga única, que a CBF tenha cada vez menos poder sobre os clubes, e principalmente sobre o Brasileirão. Hoje se entende que os clubes tiram muito pouco do que poderiam tirar, financeiramente falando, porque a CBF fica com muito dinheiro. E não só isso, algumas regras de campo mesmo, de jogo, de regulamento de campeonato, os clubes querem ter um pouco mais de poder em relação a isso. E aí vem algumas questões que vão ser discutidas ao longo dos próximos anos, para que entrem em vigor só em 2027, começando pela questão do fair play financeiro. As equipes começam a reivindicar um fair play financeiro, ou seja, tu só pode, basicamente, né, resumidamente, tu só pode gastar se por acaso tu recebe. Então tu não pode ter, né, tu não pode gastar mais do que a tua receita, né? Então é um movimento que os clubes fazem, algo que já acontece na Europa, inclusive, que acaba punindo, né? Alguns clubes não podem contratar porque não estão gerando receita o suficiente. Outra questão, placas publicitárias dentro dos estádios, durante as transmissões. Os clubes querem que seja de direito deles, não da CBF, como é hoje. Também relacionado à questão financeira, tá? A questão dos naming rights. Hoje, o Brasileirão ele é patrocinado, ele tem o nome de uma casa de apostas, foi um acordo fechado entre a CBF e essa casa de apostas, vai estar em 2025 e 2026 presente, e por isso tudo isso começaria em 2027, que é quando pode mudar esse contrato de naming rights. E os clubes não recebem. Os clubes não estão envolvidos nisso. Quem está envolvido nisso é apenas a CBF. Em torno de 80 milhões de reais vão para o bolso da CBF e não é algo que é distribuído entre os clubes. Então, os clubes estão reivindicando isso também. E aí, para questões mais práticas mesmo de campo, tá? De jogo, que eu sei que muita gente se interessa muito mais por essa parte. Primeiro, uma padronização de iluminação de estádios, para que todos os estádios, principalmente de Série A, tenham qualidade suficiente de iluminação. Segundo, padronização de gramados, tá? Levando em consideração também uma possível proibição de gramados sintéticos. Esse é um assunto que veio bastante à tona no começo desse ano. Vários jogadores de muitos clubes se manifestaram em relação à dificuldade que se tem com gramados sintéticos, que pode piorar em caso de lesão, né, que pode dificultar também o jogo, muda o jogo de certa forma, acaba beneficiando o time da casa. Esse é um tema mais polêmico, provavelmente a gente vai ter aí um bate-boca, né, uma discussão legal entre os clubes, porque Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras hoje têm seus campos sintéticos, não vão querer abrir mão disso, mas é algo que vai ser definido para os próximos anos, né? E a gente sempre tem que lembrar, não adianta tu ter um gramado e ter um gramado horrível, como acontece com muitos times do Campeonato Brasileiro. Então, existe essa discussão em cima disso. Outra questão que também é muito importante e que eu, particularmente, acho que seria muito ruim pro Inter, estrangeiros, tá? Existe a ideia de diminuir o número de estrangeiros relacionados por jogo de 9 para 6 jogadores. O que se pensa, né, com isso? Tu reduzindo o número de estrangeiros, tu acaba não fazendo tantas contratações de fora e tu bota os guris pra jogar. Tu melhora a base. E os times alegam, né? Claro que não exatamente os times, mas assim, representantes alegam que, por exemplo,
o futebol brasileiro perdeu muito da sua base, do seu talento nos últimos anos por conta disso. Só que tem o outro lado. Os jogadores que são muito bons aqui estão saindo com menos de 20 anos para a Europa, menos de 18 anos às vezes, né? Eles completam 18 anos, já estão indo para a Europa. Então, o campeonato se torna um pouco mais fraco, de certa forma. Então, também é uma discussão que vai estar vigente aí nos próximos anos. E, por fim, talvez a questão aí que impactaria mais ainda no campeonato é a questão do rebaixamento. Existe uma ideia, uma proposta de que apenas 3 clubes seriam rebaixados, ou seja, só 3 clubes também subiriam da Série B para a Série A, só 3 clubes desceriam da Série A para a Série B. Por que essa ideia foi proposta, tá? Por uma questão de os clubes, muitas vezes, a maioria, clubes grandes, estão lá disputando Libertadores e Copa do Brasil e, ao mesmo tempo que estão chegando numa final de competição continental, estão tendo que ter um cuidado para não cair no Campeonato Brasileiro, porque o calendário é muito apertado, é muito ruim. Vem o outro lado também. O quão justo é isso para os times da Série B, né? Que são times que recebem menos, com um poderio financeiro muito menor do que esses times da Série A, principalmente, né, pensando no G12 aí, e não vão ter a oportunidade de subir, vão subir só 3, não vão subir 4. Então é uma discussão que vai ser muito longa, mas que vai entrar em pauta, assim como todas essas outras que eu citei nos próximos anos. Quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários, tu é a favor de apenas 3 rebaixados ou 4 rebaixados tá bom, é mais justo? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Valeu, gente, até o próximo vídeo.